Doulu Dalu. Volume 3. Capítulo 018. Imóvel Rei Brilhante Zhao Wuji. Ouvindo as palavras de Dai Mubai, os quatro o seguindo ficaram em silêncio por um tempo. Ainda foi Xiao Wu que não pode evitar ser a primeira a abrir a boca. Vocês estão escolhendo estudantes como se estivessem escolhendo uma noiva. Isso também é muito estrito. Não é de se admirar que o professor na entrada disse que apenas monstros são aceitos aqui. Pessoas capazes de passar esses 4 exames, talvez também só podem ser monstros. Eu quero muito perguntar uma coisa. Quantos estudantes a Academia Shrek atualmente tem? Quantos estudantes são recrutados em cada ano? Dessa vez foi a vez de Dai Mubai mostrar um sorriso torto. Nossa Academia Shrek, desde a sua fundação até hoje, em 20 anos, teve ao todo 42 estudantes matriculados. Um ano normal tem um pouco mais que 2 estudantes. Esse ano vocês 4 devem ser recrutados, o que deve ser considerado estabelecer um recorde. Antes disso a academia passou por 2 anos sem aceitar nenhum estudante. Atualmente, contando comigo, há ao todo 3 estudantes cursando a academia. 3. Exceto pela jovem menina fria como gelo, Tang-san, Xiao Wu e aquela bela jovem moça praticamente gritaram simultaneamente. Dai Mubai riu zombando de si mesmo. Em todo o continente Doulu, nós podemos ser considerados como a única academia onde há mais professores do que estudantes. Mesmo após vocês serem matriculados, o número de estudantes na nossa academia não vai de nenhuma forma ultrapassar o de professores. Tang-san disse. Dessa forma, como a academia continua existindo, sem uma provisão de estudantes, ela não deve receber nada. Dai Mubai disse. Por que mais você acha que a academia seria uma pequena aldeia como essa? É por causa da falta de fundos. Se não fosse por minha família ainda patrocinar um pouco, a academia talvez fosse fechada no ano passado. Se nesse ano novamente não houvesse recrutas, então, nós, as 3 pessoas estudando, seríamos os últimos estudantes da Academia Shrek. Então por que a academia não é mais flexível quanto aos testes para a aplicação? Os candidatos que eu vi não podem ser considerados poucos. A gentil e bela jovem moça disse duvidosamente. Dai Mubai expôs uma expressão reverente. O diretor disse que é melhor não ter nada, não importa quando, mesmo se isso significar fechar a Academia Shrek, do que aceitar lixo. Apenas monstros. Você sabe quais são os requerimentos para a graduação na academia. Ela já não é mais uma academia intermediária de mestres dos espíritos, nem uma academia avançada de mestres dos espíritos. Por os nossos requerimentos serem diferentes dos delas, nós só queremos estudantes de 13 anos ou menos, que também devem ser verdadeiros gênios. Mas os requerimentos de graduação da academia são exceder o 40º nível e, ainda mais, antes de fazer 20 anos de idade, alcançando o nível de ancestral espiritual apenas para permitir a graduação. A academia no total teve 42 estudantes matriculados, mas realmente se graduando, houve apenas 14 pessoas. Após essas 14 pessoas deixarem a academia, nenhuma foi uma pessoa incapaz de receber a atenção de todo o mundo. Entre eles está o mais notável, atualmente o mais novo ancião do rol dos espíritos, com autoridade e prestígio segundo apenas ao Papa. Os outros que não se graduaram, foram incapazes de antes dos 20 anos alcançar o 40º nível de cultivação ou foram mortos enquanto caçavam bestas espirituais. O diretor diz, os incapazes de alcançar o 41º nível, não devem ir e fazer ele perder prestígio. Dizendo essa última parte, o humor de Dai Mubai claramente ficou agitado, ele claramente era extremamente reverente em relação ao diretor da Academia Shrek. Tang-san sorriu, dizendo para Dai Mubai. Eu estou agradecido de ser capaz de vir aqui. Dai Mubai suspirou, dizendo. A família real do reino de Balak originalmente planejava patrocinar a academia, mas demandou que os graduados da academia deviam jurar lealdade à família real e foram imediatamente recusados pelo diretor. Nossa academia Shrek também é incompatível com as outras academias, claramente deixada de lado, assim ela ficou com essa atual aparência. Tang-san de repente percebeu que ele queria muito ser capaz de encontrar esse diretor do qual Dai Mubai falava, ele queria muito ver afinal que tipo de pessoa era capaz de por 20 anos continuamente persistir em estabelecer esse tipo de academia. Nós chegamos. Dai Mubai parou seus passos. No momento eles já haviam chegado a outro espaço aberto. Esse comparado com o local do segundo exame esse era muito menor. Apenas aproximadamente uns 200 metros quadrados. Um homem de meia idade parecendo ter mais de 50 anos de idade sentado tirando uma soneca numa cadeira. Professor Zhao, eu trouxe pessoas para fazerem o 4º exame. Nesse ano há um 4º exame? Inesperadamente ainda restaram 4 pessoas. O homem de meia idade abriu nebulosos olhos sonolentos, um tanto surpreso olhando para os 4 homens e mulheres jovens à sua frente, como se vendo uma situação inconcebível. Dai Mubai disse. Não apenas há 4 pessoas para o 4º exame, mas eles ainda foram todos dispensados do segundo e terceiro testes. Os olhos do professor Zhao brilharam, se levantando da cadeira, sua estatura não era alta e a aparência bem comum, mas parecendo extremamente inflexível. Comparado a Tang-san com 12 anos ele ainda era um pouco mais baixo, mas inesperadamente dava às pessoas uma sensação majestosa. Ombros largos parecendo com muralhas de uma cidade, a jaqueta basicamente incapaz de cobrir todo o seu corpo que era como se fosse fundido com ferro cheio de poderosos músculos,
Embora a expressão em sua face fosse amável, a estatura robusta praticamente causava nas pessoas um tipo de pressão intensa. 4. Ultrapassando o 25º nível. Não é ruim. Não é ruim. Aparentemente nesse ano não há poucos pequenos monstros. O meu é o último obstáculo. Passem meu teste e vocês serão capazes de formalmente se tornarem membros da Academia Shrek. Porém o meu teste não pode ser tão simples de passar. É necessário que todo mestre dos espíritos possua experiência em combate real. O que eu examino é sua capacidade nesse sentido. Sorrindo, seu olhar passou de Tang-san a outros, brandamente olhando para eles. Eu me chamo Zhao Wuji. Desde que vocês 4 foram dispensados do 2º e 3º exames, eu irei pessoalmente acompanhar vocês para brincar. No momento eu vou dar a vocês o tempo de um palito de incenso para se entenderem e discutirem. Depois de um palito de incenso, o teste começa. O conteúdo do teste é que vocês 4 juntos terão de aguentar o meu ataque durante o tempo de um palito de incenso. Com apenas uma pessoa capaz de perseverar até o final. Conta como todos vocês passando. Eu espero que vocês entendam. Não tentem truques baratos. Não há ninguém capaz de usar velocidade para escapar do meu alcance. Ao mesmo tempo eu aconselho vocês, contar com o poder de uma pessoa para obstruir o meu ataque também é impossível. Mutuamente se coordenarem juntos é sua única chance de sucesso. Professor Zhao, isso não é uma boa ideia. Daimubai hesitantemente disse. Zhao Wuji encarou ele, dizendo. O que não é uma boa ideia? O diretor não está aqui. Na academia eu sou o mais poderoso. O que eu digo que está bom está bom. Certo? Eu vou acender o incenso. Vocês não têm muito tempo. Façam suas preparações. Pequeno Dai, você também pode falar para eles sobre as propriedades da minha força. Os deixe ter uma pequena preparação. Tendo dito essas linhas, de algum lugar ele pegou um palito de incenso, os dedos apertando a ponta do incenso. Inesperadamente diretamente acendendo o incenso. Em um instante o incenso já estava cravado no chão e sem ter vacilado nem um pouco. Tendo terminado isso, Zhao Wuji novamente se sentou em sua cadeira fechando os olhos para continuar a dormir. Os 4 não tinham nenhum sentimento particular em relação ao método de teste sugerido por esse professor Zhao. Ao contrário, a face de Daimubai estava solene, na direção dos 4 dizendo. Vocês venham aqui um pouquinho. Os 4 se juntaram ao seu lado. Daimubai disse com uma expressão grave. Dessa vez eu também sou incapaz de ajudá-los. Eu não esperava que o professor Zhao de repente fosse inesperadamente fazer isso. Xiao Wu sorrindo disse. Esse professor Zhao não pode também ser como aquele velho homem no portão, com a força no nível de imperador espiritual. Daimubai balançou sua cabeça, dizendo. Não. Xiao Wu sorrindo disse. Então não se preocupe. Como eu posso dizer? Nós 4 também temos força próxima ao 30º nível, em 4-1, contanto que a diferença de forças não seja muito grande. Não me diga que o tempo de um palito de incenso é muito. Daimubai olhou para ela, a expressão como se ele estivesse olhando para uma idiota. Se você acha que o professor Zhao é tão bom assim segurando seu ataque, então você está gravemente enganada. O professor Zhao certamente não é um mestre dos espíritos imperador espiritual do 60º nível, ele é um sábio espiritual do 76º nível. Um sábio espiritual de batalha com espírito animal. Ele é o vice-diretor da academia, com força segundo apenas ao diretor. As pupilas das 4 pessoas praticamente simultaneamente se contraíram. 76º nível. Na impressão deles, deixando de lado eles abaixo do 30º nível, mesmo se confrontando um exército de 10.000 homens, um mestre dos espíritos do nível de sábio espiritual ainda seria capaz de se mover sem obstáculos facilmente. Xiao Wu não se atrevendo a acreditar disse. Ele está no 76º nível, mas comparado ao velho homem na entrada ele parece muito mais novo. Daimubai calmamente disse. A idade nunca pode completamente representar essa questão. Não há muito tempo. Eu vou simplesmente dizer a vocês as principais habilidades do professor Zhao. Em seguida vocês devem imediatamente montar uma estratégia para contê-lo. De outra forma, deixando de lado o palito de incenso, ser capaz de aguentar o primeiro ataque dele não será contado como ruim. A expressão das 4 pessoas se tornou solene, enfrentando um sábio espiritual do 76º nível. Isso não podia ser uma brincadeira divertida. Tang-san, que era da aldeia do Espírito Santo, tinha as lendas de um sábio espiritual. Essas eram apenas lendas. Nada mais. Mas diante de seus olhos agora havia um sábio espiritual por perto e ainda havia se tornado o examinador do teste de avanço deles. Daimubai disse com um sorriso torto. Originalmente o professor Zhao era apenas o monitor responsável pelo 4º teste. Nada mais. O adversário de vocês deveria ser eu. Só precisariam ser capazes de aguentar meus ataques pelo tempo de um palito de incenso e estariam considerados passados. Mas quem poderia saber que hoje ele estaria anormalmente tenso? Inesperadamente iria pessoalmente fazer isso. O espírito do professor Zhao é um vigoroso urso Vajra ao quadrado. É um tipo de besta espiritual poderosa. O corpo inteiro não tem nenhuma fraqueza. O poder defensivo é extremamente aterrador. Mesmo se for um mestre dos espíritos do mesmo nível, ainda acharia difícil atravessar a defesa de ele e feri-lo. Mesmo que velocidade não seja a especialidade do professor Zhao, entre vocês e ele a diferença de poder espiritual é realmente muito grande. Nesse respeito também não podem se comparar com velocidade ainda mais alta dele.
O professor Zhao é mais forte nos quesitos poder de ataque físico e poder defensivo. Na academia ele foi apelidado de Imóvel Rei Brilhante. Deixando de lado vocês quatro, mesmo se contando comigo, nós talvez ainda não fossemos capazes de obstruir o ataque dele por um palito de incenso. No momento eu só espero que o professor Zhao quando atacando vocês não vá levar isso tão a sério. Ele não tinha ponto fraco. 5 simples palavras que já declaravam a mais formidável área de Zhao Wuji. A jovem bela moça de cabelo curto de repente gritou. Ele inesperadamente é o Imóvel Rei Brilhante Zhao Wuji. Desaparecido há 10 anos no continente, eu não esperava que ele fosse um professor da Academia Shrek. Originalmente o Imóvel Rei Brilhante Zhao Wuji teve uma divergência com o Hall dos Espíritos. O Hall dos Espíritos queria puni-lo, mas ele simplesmente atravessou o ataque de 16 bispos. Depois disso esse assunto também foi deixado incerto. Os bispos do Hall dos Espíritos eram pelo menos imperadores espirituais do 60º nível ou mais. Naquela época Zhao Wuji também só devia estar um pouco acima do 60º nível. Agora ele não deve ser ainda mais difícil de lidar. Daimu Bai silenciosamente assentiu, dizendo. Pelo menos, eu nunca vi a aparência do professor Zhao com toda a sua força. Portanto, esperem pelo melhor. Entre os anéis de espírito do professor Zhao, os primeiros 2 são anéis de espírito de 100 anos, o terceiro e o quarto anéis de espírito são de 1000 anos, os 3 anéis seguintes são todos anéis de espírito de 10.000 anos. E também, os 7 anéis de espírito adicionaram tanto ataque quanto defesa. Vocês devem ser capazes de imaginar a atrocidade que ele é. No momento, primeiro fiquem familiares uns com os outros, anunciem seus nomes e habilidades, deem uma olhada em como melhor combinar suas habilidades para aguentar o exame do Zhao Wuji. Tang-san foi o primeiro a abrir sua boca. Eu sou Tang-san, espírito ferramenta grama azul prateada, 29º nível, mestres dos espíritos de batalha do sistema controle. Xiao Wu olhando para Tang-san falando, disse em seguida. Xiao Wu, espírito animal coelho, 29º nível, mestres dos espíritos do sistema de assalto. A jovem moça de cabelo curto na altura das orelhas hesitou por um momento, então disse. Ning Hong Hong ao cubo, espírito ferramenta pagode elevado a 4 de porcelana dos 7 tesouros, 26º nível, mestre dos espíritos do sistema auxiliar. Finalmente a jovem menina fria como gelo, fria e imparcial como antes, indiferentemente disse. Zuzukin elevado a 5, espírito animal civeta elevado a 6 do inferno, 27º nível, mestre dos espíritos do sistema agilidade e ataque. Após as 4 pessoas terminarem suas introduções, incluindo Daimu Bai, os olhares de todas as 4 pessoas se focaram em uma pessoa. A pessoa atraindo a atenção dos outros era a jovem moça de cabelo curto Ning Hong Hong. Tang-san disse chocado. Seu espírito é um pagode de porcelana dos 7 tesouros. Isso significa que você veio da escola porcelana dos 7 tesouros? O pagode de porcelana dos 7 tesouros é um tipo de espírito que, de acordo com a lenda, em todo o continente Dolu, só pode ser possuído por uma criança diretamente relacionada à escola porcelana dos 7 tesouros. Mestres desse espírito ferramenta pagode de porcelana dos 7 tesouros podiam ser avaliados com apenas uma simples frase. Em todo o continente, o mais formidável espírito ferramenta auxiliar. O melhor companheiro para todos os mestres dos espíritos do sistema combate. Entre os 6 símbolos do rol dos espíritos, não entre os 3 símbolos do azulejo símbolo do grande mestre, entre eles estava o pagode de porcelana dos 7 tesouros. Ning Hong Hong mostrou sua fofa pequena língua, dizendo. Não me encarem, eu não sou diferente das pessoas comuns, eu fugi de casa discretamente. Vamos primeiro falar sobre o teste presente de novo. Meu espírito é o pagode de porcelana dos 7 tesouros, 2 anéis de espírito. Capaz de variadamente aumentar os atributos de velocidade e força de todo mundo. Amplificação de aproximadamente 30%. Sustentar até o final do palito de incenso não é problema. Amplificação de 30%? Isso já era considerado um bom número. Mas Tang-san sabia que a razão pela qual o grande mestre havia nomeado o pagode de porcelana dos 7 tesouros como o mais poderoso espírito do sistema auxiliar existente era porque para cada anel de espírito adicionado, ele não seria capaz de desenvolver apenas um aprimoramento para outro tipo de atributo, mas simultaneamente. Também permitiria que cada aprimoramento de atributo dos anéis de espírito anteriores aumentasse em 10% novamente. Também era possível dizer que se o poder espiritual de Ning Hong Hong alcançasse o 30º nível ou acima, ela não só poderia aumentar mais um tipo de atributo, mas também a amplificação do efeito dos atributos possuídos se tornariam 40%. E assim por diante. Ao 70º nível seria capaz de em um momento aumentar 7 tipos de atributos por 80%. Esse era um tipo de efeito aterrorizador. Se tendo esse tipo de mestre dos espíritos auxiliar pagode de porcelana dos 7 tesouros, praticamente poderia ser um momento com o dobro da força atual. Em relação a superar mestres dos espíritos mais fortes, nesse caso o efeito amplificador do pagode de porcelana dos 7 tesouros era ainda maior. Em ambas as regiões dos 2 impérios celestiais, apenas tendo um mestre dos espíritos com o pagode de porcelana dos 7 tesouros aparecendo, imediatamente todos iriam se tornar uma organização de mestres dos espíritos lutando por um objetivo, recebendo a atenção de dezenas de milhares de pessoas. Felizmente, o efeito de amplificação do pagode de porcelana dos 7 tesouros não se empilhava,
Em outras palavras, se houverem 2 mestres dos espírito com pagode de porcelana dos 7 tesouros, a amplificação só será de acordo com o efeito do maior poder espiritual. O maior ponto fraco do pagode de porcelana dos 7 tesouros era não ter poder de fogo, requerendo juntar mestres dos espíritos de batalha para defendê-lo. Mas voluntários para se tornarem o protetor de um pagode de porcelana dos 7 tesouros definitivamente não eram poucos. Entre eles estavam incluídos pelo menos 2 entre os mestres espirituais de máximo nível, título Doulu. Em todo o continente, a escola porcelana dos 7 tesouros estava ranqueada no top 3 das escolas. Quanto a que tipo de efeito amplificador iria emergir no pagode de porcelana dos 7 tesouros finalmente alcançando o 80º e 90º nível, apenas os membros do núcleo interno da escola eram capazes de saber. Há muito tempo esse era o maior segredo da escola porcelana dos 7 tesouros. Daimubai respirou fundo, dizendo: a combinação de vocês 4 é contraria ao que se pode chamar de relativamente boa, sem sistemas de espíritos duplicados. Como resistir aos ataques do professor Zhao? Vocês decidem por vocês mesmos. Tang-san considerou, dizendo: Ning Hong Hong está responsável por fornecer suporte para nós 3. Então, Xiao Wu está responsável pelo assalto principal. Eu estou responsável por controlar o ataque do professor Zhao, restringindo ele na medida do possível, simultaneamente dando suporte para o ataque frontal de Xiao Wu. Zhu Zuqin, você fica com os flancos, contando com a sua velocidade para contra-atacá-lo. Xiao Wu e Ning Hong Hong assentiram. Zhu Zuqin olhou para Tang-san e finalmente também assentiu levemente, tendo concordado com a proposta dele. Nesse pouco tempo, eles só podiam usar esse tipo de tática simples. Quanto ao resultado, eles só poderiam usar o combate para testá-lo. Não importa como eles colocassem isso, todos nunca tinham enfrentado tal oponente tão formidável, a força do oponente chegando a um nível contra o qual eles só podiam lutar para descobrir o resultado. A discussão está acabada. A ressoante voz de Zhao Wuji ressoou. As 4 pessoas se viraram para ver que o palito de incenso no chão já havia sido completamente queimado. Professor, nós podemos começar. Daimubai assentiu na direção de Zhao Wuji, rapidamente recuando para assistir do outro lado. Mesmo que essa fosse uma luta anormal, ver Zhao Wuji demonstrar suas habilidades, como um mestre dos espíritos do tipo que tem a força como dominante, ele naturalmente não podia deixar essa oportunidade de aprender escapar. Zhao Wuji mais uma vez se levantou, ambas as mãos segurando uma a outra, soltando seus pulsos, criando repetidos sons dos ossos estalando fazendo os dentes das pessoas rangerem, a intangível pressão de repente aumentando ainda mais. Zhao Wuji mais uma vez segurava um palito de incenso em sua mão, sem esperar para acendê-lo. Ning Hong Hong já havia tomado a dianteira em agir. Pagode de porcelana dos 7 tesouros. O corpo flutuando e girando no ar, 7 belamente estonteantes luzes coloridas imediatamente foram liberadas de dentro de seu corpo, sendo visível apenas a condensação das 7 luzes coloridas na palma direita de Ning Hong Hong já estava assentado um pagode de 7 cores de 34 centímetros elevado a 7. 3 luzes entesouradas tremulando, parecendo com uma aura nobre. Ning Hong Hong tinha um leve sorriso, toda sua pessoa parecendo flutuar no ar como um imortal. 2 anéis de espírito amarelos surgiram do chão, silenciosamente orbitando ao redor de seu corpo. 7 palavras tesouro. Primeira fala, força. O primeiro anel de espírito se elevou, envolvendo o pagode de 7 cores. 3 fluxos de luz brilhante simultaneamente foram lançados da direção da mão esquerda de Ning Hong Hong, separadamente envolvendo os corpos das outras 3 pessoas. Imediatamente uma energia quente borbulhou dos 100 ossos dos 4 membros. As 3 pessoas de repente sentiram como se seus corpos inteiros estivessem transbordando com força, poder espiritual continuamente circulando como se estivesse fervendo. Zhao Wuji um tanto chocado olhou para Ning Hong Hong. Cara, entre os candidatos desse ano inesperadamente um deles vem do clã porcelana dos 7 tesouros. Muito bom, muito bom. Aquele velho fantasma Flender elevado a 8 deve estar animado dessa vez. Enquanto falava, ele sem esforços jogou o incenso já aceso em sua mão, cravando ele no chão. 7 palavras tesouro. Segunda fala, velocidade. Novamente 3 fluxos de luz brilhante flutuaram. O segundo anel de espírito de Ning Hong Hong também mostrou seu efeito. A leveza de seu corpo fez Tang-san sentir-se como se tivesse perdido peso, em seu coração secretamente arquejando em admiração. O pagode de porcelana dos 7 tesouros realmente não era nomeado em vão, merecedor de ser chamado o melhor dos espíritos do sistema auxiliar. Velocidade e força simultaneamente amplificadas em 30%, imediatamente o fazendo sentir-se como se seu poder tivesse aumentado grandemente. Bem nesse momento, Zhao Wuji se moveu, não se apressando de todo na direção das 4 pessoas. Em vez disso ambas as pernas se flexionando pela metade, ambos os punhos simultaneamente acertando o chão. Nada bom. Tang-san gritou. No momento em que Zhao Wuji iniciou seu ataque, ele já havia entendido o que o oponente iria fazer. O grande mestre uma vez disse que se um dia ele encontrasse um oponente da escola porcelana dos 7 tesouros, então, no primeiro momento ele precisava antes de tudo se livrar do mestre dos espíritos da escola porcelana dos 7 tesouros. O ataque de Zhao Wuji claramente não era direcionado apenas para Ning Hong Hong.
Mas esse ataque de larga escala dele claramente tinha o propósito de primeiro interromper o efeito auxiliar do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hong Hong. Uma longa vinha azul e preta abruptamente voaram. Na vinha não havia espinhos afiados, pois ela só tinha o efeito do primeiro anel de espírito de Tang San. A longa vinha se torceu como um raio ao redor da cintura de Ning Hong Hong. Tang San simultaneamente pulando, também trouxe o corpo de Ning Hong Hong para o ar. Com um estrondoso som perturbador, a terra tremeu violentamente. Uma onda de terra amarela abruptamente foi liberada ao longo do chão na direção das 4 pessoas. Xiao Wu e Zuzukin responderam bem rápido, Xiao Wu pulando para frente, Zuzukin saltando para o lado, simultaneamente evitando o terremoto. Tang San pulou praticamente ao mesmo tempo em que Xiao Wu, até mesmo a altura do pulo não foi muito diferente. Xiao Wu, acima. Tang San gritou, erguendo ambas as mãos e empurrando na altura do peito. Xiao Wu basicamente não precisou olhar. Ela ainda sabia onde estavam as mãos de Tang San. Os dois já estavam juntos por 6 anos e há muito tempo já haviam alcançado o completo entendimento. Ambos os pés pisando nas palmas de Tang San, com a ajuda da força de Tang San a empurrando, abruptamente se jogando como uma flecha na direção de Zhao Wuji abaixo. Atacar é a melhor defesa. Se nesse momento eles passivamente apanhassem, deixando Zhao Wuji mostrar todo o seu poder, eles definitivamente não teriam chance. Ao contrário, seria melhor substituir defesa por ataque e talvez eles ainda fossem capazes de segurarem por pouco tempo. Zhao Wuji não reagiu olhando para seus punhos martelando o chão, ao contrário sorriu abertamente. Em um momento Xiao Wu avançou na direção dele, ele ainda não havia desviado, ao contrário colocou ambas as mãos atrás das costas, demonstrado que estava deixando Xiao Wu atacá-lo. Xiao Wu naturalmente não perdeu tal oportunidade, o corpo atacando no ar se encolhendo, rolando para frente, quando quase alcançando Zhao Wuji, seu delicado corpo se estendeu aberto. Dentro de pouco tempo ela já havia passado pelo processo completo do aprimoramento do corpo por espírito no ar. Ambos os pés simultaneamente pisando dos 2 lados do pescoço de Zhao Wuji. Com 2 abafados sons simultâneos, ambos os pés de Xiao Wu precisamente pisaram nos ombros de Zhao Wuji, mas Zhao Wuji nem mesmo oscilou, sorrindo ironicamente. Parece estar sem força, menininha. Xiao Wu bufou friamente. Sem força? Então eu vou te deixar dar uma olhada na força. Ambos seus pés como se grudados nos ombros de Zhao Wuji, os dedos de repente se dobraram para dentro, separadamente apontando nas artérias principais do pescoço de Zhao Wuji. O corpo delicado se torcendo com toda a sua força, se virando no ar. Se fosse apenas a força física de Xiao Wu, ela provavelmente seria incapaz de mover o corpo de Zhao Wuji. Mas exatamente nesse momento, mais de uma pessoa estava se movendo. Zhao Wuji de repente sentiu seu corpo inteiro ser apertado. Vinhas cheias de espinhos afiados já haviam se torcido ao redor de seu corpo freneticamente, independente se era nos braços ou pernas, as amarras eram completamente firmes. As vinhas eram extremamente resistentes, o intenso veneno paralisante sendo abruptamente descarregado. Simultaneamente, vinhas brotando do chão empurraram seu corpo, fazendo ambos os pés deixarem o chão. Quando a força de uma pessoa é grande, sem os pés no chão ele seria incapaz de estabilizar seu corpo. O corpo de Zhao Wuji sob a força impulsionadora dos pés de Xiao Wu imediatamente foi girado no ar. Atualmente seu corpo ainda estava completamente amarrado pela grama azul prateada de Tang San, como um gigante rolinho de repolho azul e verde. Tendo o suporte do pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hong Hong, não importa se fosse Tang San ou Xiao Wu, agora eles já exibiam poder espiritual ultrapassando o 30º nível. O corpo de Xiao Wu rodando rapidamente no ar abruptamente virou de volta, forçadamente jogando o corpo de Zhao Wuji para cima. Com ambas as mãos a suportando no chão, ela diretamente fez um movimento de tesoura com suas pernas. Se fosse uma pessoa comum, primeiro de tudo o pescoço teria diretamente trincado sob os pés de Xiao Wu, finalmente mais tarde até mesmo caindo em sua cabeça. Contando com o substancial salto mortal, para o lançamento dessa vez Xiao Wu já havia usado sua força total. Girando e girando, isso também é bastante divertido. A voz abafada de Zhao Wuji ressoou no ar. Xiao Wu de repente sentiu seu corpo rapidamente rodando de repente ficar incapaz de se mover. Ambas as pernas inesperadamente novamente incapazes de mover o oponente para baixo, com um vigoroso abrupto som. Seu corpo originalmente dando um salto mortal foi inesperadamente e forçadamente puxado de volta para cima. Com um som de peng, as vinhas ao redor de todo o corpo de Zhao Wuji explodiram, se espalhando para todas as direções, ambas as pernas novamente estavelmente se assentando sobre o chão. Mas dessa vez, a expressão de Zhao Wuji de repente se transformou levemente, com um baixo rugido, seu corpo abruptamente expandiu. Seu corpo inteiro originalmente assustadoramente musculoso expandiu para o dobro do tamanho, até a altura em uma fração de segundo também cresceu em 1 metro, toda a pessoa se tornando extremamente poderosa. 7 estonteantes anéis de espírito simultaneamente apareceram, assim como Daimo Bai havia dito, 2 amarelos, 2 roxos, 3 pretos, 7 terríveis anéis de espírito se anexando ao seu corpo. Ding 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 ding. Um repetido nítido som concentrado veio das costas de Zhao Wuji. Xiao Wu usando essa chance com os dedos levemente pressionando os ombros de Zhao Wuji e o flexível corpo próximo a ele se lançou de volta para baixo,
a trança de escorpião se esticando, como uma rápida serpente envolvendo o tornozelo esquerdo de Zhao Wuji, o corpo inteiro simultaneamente fazendo força. Aquele nítido som concentrado era Zhu Zuqin lançando seu ataque. Quando ela primeiramente começou a desviar, ela já havia demonstrado completamente sua velocidade, merecedora de ser chamada uma mestra dos espíritos do sistema agilidade e ataque. Sua velocidade era tão rápida que até Dai Mubai arfou um tanto em admiração. O mais terrível era que os movimentos de Zhu Zuqin não tinham nenhum traço de som. Seu corpo inteiro silenciosamente pulando, silenciosamente atacando, sem nenhuma energia desperdiçada, também sem o som perfurador do poder espiritual. Dai Mubai, após o aprimoramento do corpo por espírito, tinha os 10 dedos estendendo afiadas lâminas como garras de tigre, mas Zhu Zuqin, após passar pelo aprimoramento do corpo por espíritos, suas garras de gato tinham a forma de estacas. Após o aprimoramento do corpo, ambos os olhos de Zhu Zuqin simultaneamente mudaram, o olho esquerdo verde escuro, o olho direito azul claro, o cabelo longo naturalmente dócil em suas costas, o corpo no decorrer do movimento deixava uma leve miragem, deixando muito difícil para as pessoas descobrirem sua localização precisa. Mas seu ataque também tinha uma atração extrema. Afiadas garras procurando especialmente por pontos vitais, na medida em que Zhao Wuji não teve escolha a não ser liberar seu espírito. A cronometragem de Zhu Zuqin para entrar na batalha foi belamente executada. Exatamente no momento em que Zhao Wuji enviou o poder para destruir a grama azul prateada de Tang San e ainda mais após puxar o corpo de Xiao Wu de volta, parecendo por um momento relaxar sua força. De outra forma, seu poder de ataque também teria sido insuficiente para partir o ataque de Zhao Wuji. Mas após Zhao Wuji completar o aprimoramento do corpo por espírito, o ataque de Zhu Zuqin não mais podia facilmente ter efeito. O corpo de Zhao Wuji era como se fosse fundido em ferro, sob o golpe das garras de gato dela com toda a sua força, só era possível perfurar as roupas de Zhao Wuji. A habilidade suave de Xiao Wu foi parada pela primeira vez. Não importava como ela usasse sua força, ela era incapaz de fazer o corpo de Zhao Wuji se mover 1 milímetro. Mesmo após seu salto mortal e ambas as mãos golpearem as articulações dos joelhos de Zhao Wuji, ela ainda era igualmente incapaz de produzir qualquer efeito. Xiao Wu em seu coração estava grandemente preocupada, mas no momento completamente faltava a ela os meios para segurar o oponente. Na verdade, não era que a habilidade suave de Xiao Wu não fosse forte, mas era porque sua habilidade suave havia sido completamente restringida por Zhao Wuji. A habilidade adicionada pelo primeiro anel de espírito de Xiao Wu requeria a flexibilidade do corpo para controlar e parar o oponente para ser capaz de liberá-la, classificada como um efeito do tipo um golpe, morte certa. Mas no momento a diferença entre a força dela e de Zhao Wuji era de fato muito grande, mesmo se fosse sob a assistência de Tang San, ainda era impossível conter Zhao Wuji. A menos que o poder espiritual dela fosse capaz de se aproximar do nível de Zhao Wuji, para um mestre dos espíritos focado em força física como ele, o efeito da habilidade suave dela seria muito ruim. Por quebrarem a grama azul prateada, a expressão de Tang San imediatamente se tornou pálida. Mas nesse momento, sem um traço de hesitação, ele já havia avançado com um grande passo súbito, grossas vinhas mais uma vez aparecendo no corpo de Zhao Wuji, atrasando suas preparações para enviar força por um instante, precisamente a habilidade do segundo anel de espírito da grama azul prateada, o efeito de regeneração parasita. Com a ajuda da oportunidade do momento, Tang San já havia chegado em frente a Zhao Wuji e Zhu Zuqin também silenciosamente apareceu nas costas de Zhao Wuji. Das duas garras de gato uma agarrou sua garganta, uma na sua orelha, procurando pelas regiões mais fracas do corpo humano. Tomando vantagem da oportunidade de Zhao Wuji ainda não ter se libertado da grama azul prateada, o punho de Tang San abruptamente mirou no estômago de Zhao Wuji. Zhao Wuji riu com vontade, também não se apressando para se livrar da grama azul prateada, o estômago se preparando, muito claramente ele estava pensando em dar uma olhada em quanta força Tang San tinha. Nos olhos de Tang San uma luz piscou, a risada de Zhao Wuji de repente parou, porque ele descobriu surpreso que o punho de Tang San parecendo golpear seu estômago com força total era leve como se não fosse nada. Mas por causa da concentração de poder espiritual em seu estômago, ele imediatamente sentiu como se de alguma forma estivesse sendo usada uma força errada. Com a força de Tang San e Xiao Wu é claro que não seria o suficiente para forçar o corpo de Zhao Wuji, mas se fosse seu próprio poder, então era diferente. O punho direito balançando de Tang San de repente se tornou uma palma, a palma absorvendo, em um instante exercendo a força reversa do controlando o Grou capturando o dragão, puxando o corpo de Zhao Wuji que cambaleou para frente. Simultaneamente esticando sua perna direita para frente, chutando os dedos de Zhao Wuji. Mesmo se o poder espiritual de Zhao Wuji fosse tirânico, sob circunstância como essas ele perdeu seu equilíbrio. A cronometragem de Tang San também não era inferior à de Zhu Zuqin. Contando com a engenhosidade do controlando o Grou capturando o dragão, ele estava usando a força de Zhao Wuji junto de sua própria para puxar o corpo de Zhao Wuji. Suba! Tang San gritou alto, ambos os braços fazendo força, inesperadamente levantando abruptamente o corpo de Zhao Wuji. Xiao Wu. No momento em que Zhao Wuji estava completamente fora do chão, a habilidade de Xiao Wu também finalmente demonstrou seu efeito.
Duas coxas finas em um segundo se torceram ao redor da cintura de Zhao Wuji, ambas as mãos pegando os tornozelos dele, em seu corpo o primeiro anel de espírito brilhando, então fazendo o corpo de Zhao Wuji ferozmente rodar 3 vezes no ar, colocando Zhao Wuji de cabeça para baixo, pesadamente atingindo o chão. Os prévios ataques de Zhu Zuqin, embora não tenham causado dano, ainda imperceptivelmente interferiram com a adaptação de Zhao Wuji. A força de 3 pessoas juntas, finalmente completaram esse ataque. Uma grossa vinha de grama azul prateada se formou, se torcendo ao redor da cintura de Xiao Wu, trazendo o corpo de Zhao Wuji um instante antes de eles atingirem o chão. A cabeça de Zhao Wuji para baixo rodou mais uma vez na direção do chão, mas Xiao Wu foi abruptamente puxada para cima pela grama azul prateada de Tang San, se torcendo sabiamente no ar sem derrubá-la. Hong. O grande corpo de Zhao Wuji, depois de passar pelo aprimoramento do corpo por espírito, pesadamente bateu no chão. A cabeça inteira inesperadamente foi completamente enterrada no solo. Xiao Wu agilmente caiu exatamente nos ombros de Tang San, a sola do pé no ombro direito de Tang San, ambos os braços esticados vivamente para manter o equilíbrio do corpo, ofegando grandes lufadas de ar. Ela já havia usado sua força total no ataque de agora, se não fosse pelo engenhoso, controlando o Grou capturando o dragão, de Tang San. Ela ainda seria incapaz de completar a habilidade suave, queda morte certa focada pelos seus 2 anéis de espíritos. Pequeno San, nós não fizemos isso muito pesadamente? Xiao Wu, um tanto nervosa, perguntou. Tang San balançou sua cabeça. Zhao Wuji ainda não usou uma habilidade do espírito. Ele olhou para o chão ao lado. No momento, só 1/3 daquele palito de incenso já havia queimado, isso era tudo. Mas sob os prévios ataques interligados, podia-se dizer que os 3, Tang San, Xiao Wu e Zhu Zuqin, não pouparam esforços, usando tudo que eles tinham. A grama azul prateada parasita no corpo de Zhao Wuji foi rapidamente retirada por Tang San. Ele não podia querer que sua grama azul prateada fosse novamente explodida pelo oponente, mesmo que a grama azul prateada não consumisse muito poder espiritual. Sempre que ela era destruída, o consumo de poder espiritual era normalmente grande. Ambos os braços de Zhao Wuji empurraram o chão, puxando sua cabeça para fora. Anteriormente eles não tinham olhado cuidadosamente. No momento eles podiam claramente ver a aparência dele após o aprimoramento do corpo por espírito. Todo o corpo de Zhao Wuji estava coberto por uma camada de espesso pelo marrom. Sua altura inesperadamente ultrapassava 2,5 metros. Os músculos em seu corpo inteiro serpenteando como dragões. Luz marrom revelando uma atmosfera tirânica. 7 anéis de espírito continuamente girando ritmicamente ao redor de seu corpo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.